Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com requisições batch. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. O que é uma requisição batch? Batch, se você for traduzir, é lote, tipo lote de produtos. Esses 10 produtos fazem parte do lote 1, esses outros 10 fazem parte do lote 2, e assim por diante. Só que no caso aqui a gente está falando de requisições. Então, se você precisa fazer mais de uma requisição, você tem a opção, usando o frameworks SAP UI5, de criar um lote de requisições. Ou seja, se eu preciso fazer 3 requisições, eu posso fazer uma atrás da outra, né? Faço a primeira, depois faço a segunda, depois faço a terceira, de forma serial, né? Sequencial. Ou eu posso criar um lote, colocar essas 3 requisições dentro e mandar para o servidor. O servidor vai processar essas 3 requisições, vai pegar a resposta das 3 e vai devolver em uma resposta só para o cliente. Ou seja, ao invés de você ficar indo lá no servidor fazendo requisição por requisição e esperando a resposta, você pode mandar isso num lote de quantas requisições você precisar e receber apenas uma resposta. Eu já deixei uma aplicação preparada para demonstrar esse cenário. Então aqui eu tenho um botão de requisição normal. Quando eu clicar aqui, eu vou fazer 3 requisições sem usar o lote. E quando eu clicar aqui em requisição batch, eu vou fazer as mesmas 3 requisições, só que usando um lote, tá? Então vou apertar F12 aqui para a gente monitorar as conexões de rede, tá? Não tem nenhuma aqui agora. Então eu vou clicar aqui em requisição normal. Ele fez 3 requisições, uma delete, para deletar o cabeçalho de ordem de venda com a chave 3. Depois eu fiz um get para ler um cabeçalho de ordem de venda com a chave 1. E depois outro get para ler o cabeçalho de ordem de venda com ID 2. Então fiz 3 requisições normais, avulsas, tá? Uma não depende da outra. Então tá aqui. Agora eu vou limpar e vou fazer as mesmas 3 requisições, só que usando um lote. Então vou clicar aqui. Ele fez apenas uma requisição. A requisição de lote, ela sempre vai estar aqui com esse batch, tá? No nome. Ele não vai estar com a entity set aqui e tudo mais. Sempre vai estar batch, tá? Mas aí você pensa, onde que está aquelas 3 requisições? Dentro dessa requisição. É como se fosse uma requisição de requisições. Então, se você clicar aqui, você vem aqui no payload, que é o que você vai mandar para o servidor. Você tem aqui a primeira requisição, ó, o delete com a entity set, a chave da entity set, os cabeçalhos aqui e tudo mais. Então aqui a primeira requisição. Um pouco mais para baixo, você tem a segunda requisição, ó, o get no cabeçalho de ordem de venda, na entity set, com a chave 1. E mais para baixo você tem a terceira requisição. É outro get, só que na chave 2, tá? Então aqui você tem as 3 requisições em um lugar só. Se você ver a parte da resposta, aqui no comecinho tem a resposta da requisição 1, tá? Que no caso aqui deu 204, deu certo, que é o delete, né? Depois, um pouco mais para baixo, você tem a resposta da requisição 2, que é aquela leitura do cabeçalho da ordem de venda com a chave 1. Tá aqui, ó, ordem 1. Então voltou um JSON aqui com as informações. E um pouco mais para baixo, você tem a resposta da requisição 3, que é aquele get na ordem 2, tá? Então tá o JSON aqui. Então, se você for ver a requisição, ela tem as requisições aqui internamente, tem um separador aqui, né, para separar as 3 requisições, e na resposta também ele separa, né, as requisições aqui, tem um separador aqui. Então, toda vez que você quer fazer uma requisição apenas para o servidor e agrupar uma série de requests, você tem a opção de usar requisição batch. Então vamos dar uma olhada lá no código-fonte como a gente faz isso na prática. Aqui no VS Code, começando pela view, eu coloquei 2 botões, um para requisição normal e outro para requisição batch. Quando a gente clicar nesse botão, ele vai chamar o método onRequisiçãoNormal. E quando a gente clicar no batch, vai ser onRequisiçãoBatch, tá? Então vamos lá para o controller. Aqui no controller, quando eu clicar no onRequisiçãoNormal, ele vai chamar outro método aqui do controller mesmo, que chama ExecuteRequests, tá?
passando false aqui como parâmetro. E aqui no onRequisiçãoBet, a gente está chamando o mesmo método, só que passando true. Então, o que varia aqui é esse parâmetro, tá? Esse parâmetro indica se você vai usar bet ou não, tá? Então, aqui no método de execução das requests, a gente precisa pegar o modelo do nosso serviço, a data. Então, estou pegando aqui. E aqui você vai definir se você vai usar bet ou não, tá? Por padrão, o bet ele é habilitado, tá? Então, se você quiser mudar isso aqui, é só chamar esse método, setUseBet, passando um booleano aqui, né? Se você quer ativar ou não. Então, dependendo do método que eu chamar, ele vai ativar o lote ou não, tá? Então, aqui, daqui para baixo é a mesma coisa, né? Então, vai ter um log lá, executando o request, se você quiser ver, né? Se está executando, qual que é a resposta. Depois a gente vai dar uma olhada no console. Então, a requisição 1, a gente vai fazer um read lá na nossa entity set do cabeçalho de ordem de venda com a chave 1. Se der certo, ele vai jogar lá no console. Leitura da chave 1, ok. Se der erro, leitura da chave 1, erro. Tá? Então, a gente está fazendo a primeira request. Aqui embaixo, a gente está fazendo a requisição 2, que seria aquele outro read, na chave 2 agora. E a requisição 3 é o remove, que ele vai fazer aquela requisição do delete, tá? Tentando deletar o cabeçalho de ordem de venda com a chave 3. Então aqui a gente está fazendo uma requisição após a outra. Se o bet não tiver habilitado, ele vai fazer requisições individuais. Ele vai fazer 3 requisições lá para o servidor. Vai fazer essa, vai aparecer lá nas conexões de rede, vai fazer essa e vai fazer essa, tá? Se o lote estiver habilitado, ele não vai fazer requisição de cara. Ele vai só chamar esse método, mas não vai fazer ainda. Ele vai vai entender essa segunda requisição e essa terceira requisição, e depois ele vai ver que não foi feita mais nenhuma requisição e vai montar um lote para você, tá? Então essa é a implementação mais fácil que você vai encontrar. Você só precisa mudar esse parâmetro aqui, ó, do setUseBet. Você vai ver na internet que o pessoal cria aqui um objeto para depois você passar em cada requisição. É uma forma um pouco mais complexa de fazer o lote, mas também funciona, tá? Mas como essa é a implementação mais fácil de fazer, eu estou ensinando essa daqui, tá? Mas tenha em mente que tem outras formas de fazer a requisição batch, tá? Então, beleza. Já vimos a implementação. Agora vamos dar mais uma olhada lá na aplicação. Vou fazer mais alguns testes. Voltando aqui na aplicação, eu vou limpar aqui a parte do network, das conexões de rede, e o console também vou limpar. Vou fazer a requisição normal, então vamos dar uma olhada aqui. Fez as 3 requisições, e aqui no console a gente está executando requisições, né? Quando ele passa no método, ele joga aqui no console, e fala, né, que a exclusão da chave 3 deu ok, a leitura da chave 1 deu ok, e a leitura da chave 2 também deu ok. Tá? Vou limpar e vou executar a requisição batch. Executou apenas uma requisição e aqui no console não muda nada, tá? Então, para a aplicação, é a mesma coisa, ter lote ou não. O que muda é o servidor, né? Ele vai receber apenas uma requisição, né, se o lote estiver habilitado, e vai devolver as 3 respostas num lugar só. E o próprio framework dá um jeito de separar essas respostas no lote e retornar para o método adequado, né? Uma informação adicional, aqui no arquivo manifest.json, na parte dos models, você consegue aqui no seu modelo padrão, que é esse que está vazio, e você consegue habilitar ou desabilitar o lote por padrão, tá? Nesse modelo. Então, se você quiser fazer isso, vem aqui nas configurações, você vai abrir esse JSON e vai escrever use batch. E vai passar um booleano aqui, né? Então, se eu quero habilitar o lote por padrão, eu passo true aqui, tá? Vamos fazer um teste? Então, estou deixando aqui habilitado por padrão. Aqui no controller, eu vou comentar essa parte de mudar se vai usar o batch ou não, porque eu vou controlar só no manifest, tá? Então, vou comentar aqui para não afetar. E a gente vai fazer um teste lá na aplicação. Aqui na aplicação, como eu deixei o lote habilitado por padrão lá no manifest, se eu clicar aqui na requisição normal, ele vai usar um lote, tá?
Então está aqui o lote com as 3 requisições. Agora eu vou lá no arquivo manifest e vou desabilitar o lote por padrão. Então vamos lá. Desta vez eu vou colocar false aqui para não usar o lote por padrão. E a gente vai testar novamente lá na aplicação. Aqui na aplicação eu vou clicar no botão de requisição normal e ele fez as requisições sem usar o lote. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conseguiu entender o que é uma requisição batch, como que você usa, como você ativa, desativa. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que quer aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.